Como realizar cerimônias de casamento extraordinárias. Então, a gente está aqui no Anfitrião Arte e Eventos, segunda temporada. A gente vai falar sobre tendências, estratégias, dicas e insights para quem quer ter casamentos extraordinários. E a gente já convida, né, você a curtir, comentar, compartilhar com todos os casais aí do Rio Grande do Sul, do Brasil, do mundo, que querem, né, ou vão casar em algum momento. E podem usufruir desse conteúdo que a gente vai disponibilizar aqui. Também quero deixar o convite para você se inscrever, ativar as notificações para receber todos os episódios dessa temporada. E eu quero aproveitar aqui agora para para apresentar os nossos convidados desse episódio, que eu estou aqui com o Vinícius Reis, que é músico, né, violista. Estou aqui à minha frente, à minha esquerda, com o Juarez Bica, também conhecido como Bica, que é celebrante de casamento, e com a Gabriela Fávero, que é assessora de eventos, né? Então, a gente vai falar muito sobre tudo que as pessoas, os noivos, né, precisam saber para ter uma cerimônia de casamento extraordinária. Então, vamos lá. Vamos começar com as mulheres aqui. Eu comecei pela esquerda, mas agora eu vou começar pela direita. Gabriela, como é que a assessoria de casamento, nesse caso, né, como é que ela começa essa... Eu não sei se dentro do cronograma de atividades, né, que tem com os noivos, em que ponto que está a conversa sobre a cerimônia. Mas como é que você introduz essa questão e como é que você começa a linkar ali com o checklist, né, que diz respeito à cerimônia? Sim. Muito obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês. E na nossa assessoria, nós sempre começamos com um briefing, né? Para entender quais as expectativas e o que aquele casal espera, o que ele imagina para o seu grande dia. Isso engloba desde a cerimônia, a recepção, festa, atrações, porque a assessoria geralmente é o primeiro serviço a ser contratado. Então, com base nesse briefing, eu consigo fazer o planejamento de todas as etapas de contratações e também do grande dia. Então, já no início, a gente já fala sobre a cerimônia. Se vai ser em igreja, se vai ser ao ar livre, como que eles imaginam. Então, é bem no início mesmo. Sim, sim. E aí também em algum momento, os outros profissionais que vão trabalhar nesse processo, né? Seja na cerimônia ou no restante também do evento. E, Bica, me diz aí, em que momento que o celebrante entra, né, nesse processo e como é que ele, normalmente ele fala direto com os noivos, primeiro fala com o assessor ou com o cerimonialista, como é que funciona esse primeiro momento, assim, esse start do teu trabalho? Ok, perfeito. Eu quero agradecer desde já a oportunidade de me fazer presente aqui no Pod, tá? Presto, né? E obrigado pela receptividade, pelo acolhimento, pelo convite. E é uma honra também estar ao lado da minha nobre colega cerimonialista. Obrigada. Muito bem. Assim, via de regra, os casais me adicionam no WhatsApp. Esse é o ponto 1. Ponto 2, eu recebo indicações de espaços, de cerimonialistas, de fotógrafos, de decoradores, decoradoras, enfim, todos os profissionais que trabalham neste meio, né? E que me conhecem, e que não são poucos, né? Graças a Deus. Então, eu recebo e, a partir desse momento, eu passo a manter contato com os casais. E, a partir daí, começa a desenrolar-se, né, o processo para chegar no fechamento do contrato. E tem algum momento assim que, claro que nas nossas redes sociais em geral as pessoas já veem mais ou menos como é que é o nosso trabalho, para que lado vai e tal, mas às vezes tem situações onde o casal já tem alguma coisa que pensada, mas ele quer você, mas ele tem uma coisa que talvez não vá tão de encontro ao que você normalmente faz. Isso também às vezes vai, não é que bate, né? Mas o assessor ele vai conduzindo, vamos dizer assim, né, a conversa com o casal, tentando entender para que lado eles querem levar o casamento como um todo, mas a cerimônia às vezes vai para um lado mais religioso, às vezes vai para um meio termo, e às vezes foge completamente do normal, vamos dizer assim. E aí como é que você trabalha essa questão, que isso é muito relativamente amplo, né, em que sentido que vai se dar a celebração, né? Se vai ser mais religiosa, se vai ser mais cerimonial mesmo, ou se vai ser uma coisa um pouquinho mais contemporânea, vamos dizer.
Eu respondo da seguinte forma: o cerimonial vai existir, independente de eu, celebrante bica, celebrando a cerimônia ou não, ok? Ele vai se dar através de um colega. Mas eu quero dizer o seguinte, que se terá um cunho religioso, se terá um rito ecumênico na cerimônia de casamento, vai partir do casal, do que os noivos desejam, quais os anseios, quais as vontades, o que eles têm em mente. Porque, via de regras, todos nós sabemos que a maioria, uma grande percentagem, uma grande fatia do bolo, não tem o conhecimento, modéstia à parte, humildemente, que nós temos, não é, Gabriela? Então, eles chegando a mim, eu vou dar toda a atenção, largo tudo, e dou toda a atenção que eles merecem. Ok? Sim. Então, partindo até para uma mentoria, independente se vou fechar o contrato ou não vou fechar o contrato, vírgula, porém, eu dou todo o suporte necessário, toda a orientação, todo o esclarecimento, dou um passo a passo, né? E através da ligação, por óbvio, né? Pelo feeling que a gente já tem no mercado, a gente já tem a percepção de que eles têm conhecimento e que vai fechar e que não vai fechar, e por aí se dá. Sim, sim. E aí, até para entrar aqui com a participação do Vini, que é músico, tem diversos profissionais, né, que fazem parte, né, da cerimônia, né? Tem o celebrante, o assessor, claro, que faz essa coordenação geral, né? Tem o músico, tem o fotógrafo, tem o decorador, né? Eventualmente também agora tem a figura, eu não sei nem se tem um nome, né, para o nome da atividade do nosso colega ali, o Bernard, né, que está fazendo tipo um making do profissional, né? Social media. Um social media do profissional, né? Tipo, tem o social media do casal e tem a social media do profissional. E então são muitos profissionais que se envolvem ali, né? E cada um tem o seu papel, todos focados, né, no melhor para o casal que tá celebrando. E como é que se dá essa relação aí do músico com o celebrante, por exemplo, porque interfere diretamente, né, em cada um dos momentos que vai em maior ou menor grau, né, que vão ocorrer durante a cerimônia. Então, é muito legal, né, a gente escutar dos colegas que são fornecedores de outras áreas que basicamente a gente trata da mesma maneira, né? Então, o casal normalmente para eles o óbvio que é para nós não é para eles, né? Então a gente lida de uma forma, a gente tem que ser pedagógico o suficiente, porque às vezes o sonho deles, né, a gente está lidando com um sonho. Então, eles imaginam uma coisa que não necessariamente para a gente visualiza de uma forma diferente, né? Então, na Presto Premium, a gente tem um contato com um casal que tem gosto musical, que é diferente, às vezes, dos convidados, que é diferente dos pais, dos noivos, e tudo isso influencia, né, na hora da cerimônia. Então, a gente lida com todos esses gostos diferentes e junta para fazer um setlist bacana, para que todos fiquem contentes com o resultado. E esse é um tratamento especial, né, que fornecedores que já têm muitos anos no mercado, assim como a Presto Premium, e também vocês que são fornecedores e colaboradores, né, dessa cerimônia de casamento, que é um momento... a gente sempre aqui brinca e fala que a gente está lidando com o sonho de um casal, né, só que de uma maneira extremamente séria e profissional. E isso é um desafio, né? Eu acho que esse é um desafio que vai ser constante para a gente que é prestador de serviço. Na Presto Premium, a gente tem... um atendimento que é bem intimista, assim, que é uma reunião online que a gente fala com um casal e quer escutar deles o que eles imaginam da cerimônia, né? Então eu queria devolver essa pergunta assim para vocês, como é que é esse primeiro contato, que eu imagino que deva ser também parecido, né? Vocês querem saber do casal como é que eles querem, o que eles imaginam da cerimônia, e aí a partir daí a gente começa a escrever um cantinho, escrever o outro para visualizar e montar junto com eles. Então, queria começar com a Gabriela. Como é que funciona esse primeiro contato com o casal? Normalmente, vocês caminham para qual lado? Nesse primeiro contato, a gente busca entender quais são as suas expectativas, né? O que eles sonham, o que eles imaginam.
Porque assim como o Ailton falou, tem casais que são extremamente religiosos, né, que querem casar numa catedral, numa igreja, e tem outros que querem um casamento totalmente leigo, totalmente diferente. Então, é muito importante para que a gente possa atender as expectativas do casal, conhecê-los, né? Entender como que eles se conheceram, quanto tempo juntos, se moram juntos ou não. Então, quando eu começo a assessoria, eu busco entender também não só o que eles imaginam para o grande dia, mas conhecê-los também como pessoas. Porque o casamento, ele é uma construção, né? São meses de planejamento, de organização, para que no dia seja feita a execução. Então, por isso que a gente brinca também que, às vezes, o casal, por não ter conhecimento, quer uma assessoria para organizar o dia do casamento. E não tem como, né, ter uma entrega de qualidade se não tem um bom planejamento. Como que a pessoa vai cair de paraquedas no evento, sem conhecer os fornecedores, sem alinhamento prévio? É uma bagunça, né? Sim. Então, ter ou não ter uma cerimonialista no dia, acho que tanto faz. Então, a gente tem toda essa construção durante meses, né, conhecendo o casal e montando o projeto do evento. E eu sempre falo para os meus noivos também, assim, que eles não precisam se apegar a esse primeiro briefing, aquilo que eles responderam. Eles podem mudar de ideia no decorrer dos meses, porque Legal. tem casais... Eu tenho casamentos fechados para outubro de 2025. É mais de um ano. Então, em um ano, a nossa Sim. vida já muda muito, Claro. né? Assim como a lista de convidados, né? Tem gente que entra, tem gente que sai. Então, é dinâmico, é uma construção. E a gente começa sempre entendendo e conhecendo o casal, até para a gente poder auxiliá-los nessa construção do casamento. Sim, que legal. E desculpa, só antes do Bica responder, é que é um universo tão grande, né, que o que a pessoa, as referências que ela tinha, começam a ser outras a partir do momento que ela começa realmente a ter contato, porque até então ela foi no casamento do amigo, foi no casamento, enfim, de um padrinho, sei lá, mas quando ela começa a ter contato, né, com o fornecedor A, vai lá no Pinterest, tem milhares de referências, né, fala com um, fala com o outro, e aquilo ali começa, tipo, mas tem aquilo ali também que é legal, não sei o quê. Então, todas as referências dela vão mudando muito, né, ao longo do tempo, né, a gente também tem essa vivência de que, às vezes, a pessoa vem com um repertório, e aí o repertório final é completamente diferente, né, que a pessoa... E com certeza, né, Bica, o pensamento, às vezes, original do casal, às vezes vai mudando, vai modulando, talvez conforme as referências que ele passa a ter naquele período, né, e acho que também entra essa questão que tu falou da mentoria, tá? Queria entender um pouquinho melhor como é que funciona essa questão, quando é que tu indica uma mentoria para o casal? Bom, antes de mais nada, eu desejo pontuar a questão aqui do Vinícius, sim. do Vinícius, né? Vinícius, a pergunta que o Ailton fez a você, ela é pertinente. A relação profissional do DJ, da banda, enfim, do DJ, né? E celebrante. Eu tenho por hábito, e não é de hoje, chegar cedo nos eventos, seja qual for, corporativo ou o próprio casamento, no qual estamos tratando. Então, assim, eu chegando cedo, obviamente, que eu vou encontrar vários colegas, a maioria eu conheço, 50% eu conheço, 30% eu não conheço. Então, assim, o que eu faço? Eu converso com o DJ, acerto através de um código, porque quando a noiva entrar, quando a Gabriela estiver lá com a noiva pronta e com o pai, ok? Eu já estou sabendo de como vai se dar isso aí. Mas para isso, cedo, antes de iniciar a cerimônia, eu converso com você, você é DJ. Hipótese, né? Você é DJ. Aí eu digo para ti, bom, fizemos o teste de som ali e tal. Aí eu digo, olha, quando a noiva entrar, você joga a música lá em cima. Essa música belíssima, joga lá em cima e deixa tocar. Porque é o momento que a Gabriela largou a noiva, né? Para passarela, ok? Então, e o noivo está ali, como eu costumo dizer, né? Feito uma rocha, né? Que logo em seguida ele vai desmoronar. Né? Então, assim, a partir do momento que a noiva começa a transitar pela passarela, tu não te preocupa em fazer o feeding, em diminuir o som, deixa lá em cima. Até o momento do casal chegar a mim no altar, ali eu faço o acolhimento. E eu faço uma cronometria de 30 segundos. Ou seja, o que significa essa cronometria
de 30 segundos. Eu vou senti-los. Eu vou conversar com eles em off, o microfone desligado. Entendeu, Gabriel? E nesses 30 segundos, eu senti, tive a minha percepção e peço autorização para iniciar a cerimônia. E aí é que eu vou ligar o microfone e vou dar início à cerimônia. E a questão que você tocou? Sim, essa relação relação não, mas esse momento inicial, do momento inicial até chegar no altar, em que medida que essas influências, né, que o casal vai tendo ao longo do tempo, porque da mesma forma como a maioria dos profissionais, né, são contratados muito antes, né, e nesse meio tempo o casal vai fazendo ajustes, né, e também vai recebendo influências. Então, como é que isso, no teu caso, né, no caso da celebração, em que medida que isso tem impacto ou não, né, se eles mudam muito ou não de ideia, ou enfim? Normalmente, quando me contratam, e raramente existe uma mudança de propósito, né? A palavrinha tão batida, o tal propósito, né? Então, assim, quando eu passo a manter o contato inicial com os noivos, ali, já no primeiro contato, se mais é telefônico, depois é que vem o presencial, né? Eu defino tudo ali. E eles compram sem qualquer me colocar numa posição de que eu sou uma pessoa extraordinária. Não, eu considero um profissional capacitado e que reúne todas as condições. Então, eu escuto o que eles desejam, os noivos, e com base em todos os dados que eles passam a mim, como eles desejam, onde vai ser, isso e aquilo, aí eu dou a orientação, eu dou o norte. E eles compram a minha ideia. Por quê? Porque eu ofereço para eles um produto robusto para a cerimônia. E eles compram a minha ideia. A partir do momento que comprou a minha ideia, eles, querendo o meu trabalho, eles vão fechar. Ok? Se não fechou, tudo bem. Vida que segue. Ok? E no momento que fechou, e eles comprando o que eu orientei eles para que a cerimônia seja do jeito que eles desejam e que eles sonharam há 5, 7, 8 anos, 10 anos, não importa, 2 anos, 3 anos, eu vou atendê-los da mesma forma. Entendeu? A menos que no percurso até chegar à cerimônia, porque eu prefiro receber um casal de noivos que entram em contato comigo e que é um meio raro, que eu acho o tempo ideal 1 ano. 1 ano. O tempo ideal para procurar um celebrante de casamentos, mas não na última hora. Não faltando 15 dias, 20 dias, 30 dias ou 90 dias, sabe? Porque daí, em 30 dias, eles eu sei que me indicaram o teu nome porque você celebra com efeito civil e tal, e a gente deseja você. Sabe? Aí eu tenho que correr atrás da máquina e às vezes não existe tempo hábil. Mas, via de regra, não altera nada o que foi proposto em reunião presencial, e eu faço algumas reuniões para acolher todos os subsídios, todos os detalhes que fazem a diferença numa cerimônia de casamento. Joia. E essa montagem, vamos dizer assim, inicial, né, ela vai se sedimentar e se consolidar no dia, né, em princípio, tal qual vocês acordaram, né, lá no início. Exatamente. Se o casal desejar, se o João e a Maria desejarem apenas, eu vou partir do princípio básico, apenas uma celebração de casamento, simplesmente uma cerimônia de casamento, eu vou atendê-los celebrando o casamento. Ponto. Se o João e a Maria desejam uma cerimônia de casamento com
um rito ecumênico que eu saiba fazer, que eu tenha competência para fazer, eu vou entregar o melhor, o máximo. Ponto. Vírgula. Agora, se eles desejam um kit completo, como eu costumo dizer, né? Um combo, a cerimônia de casamento, eles querem um efeito civil, porque eles não querem casar no cartório, e via de regra, os noivos, os contatos que eu tenho, os noivos me procuram dizendo, eu não quero casar no cartório, algo engessado, que não tem encanto nenhum, que não tem graça nenhuma. E um rito ecumênico não vai alterar o processo. Eu vou fazer exatamente, vou dar toda a orientação, porque eles não têm esse conhecimento. São poucos os casais de noivos que têm uma visão mais ampla, mais periférica, de como se dá uma cerimônia de casamento fora de uma instituição religiosa, fora da igreja, entendeu? E por aí vai. Sim. A gente falou sobre o conhecimento e também sobre a antecedência, né? Sim. E aí eu queria falar com a Gabi sobre isso, né? Com quanto tempo de antecedência seria o ideal, né? Até porque a gente tem uma audiência de futuros casais, né? Noivos, então, que estão pensando em casar e estão consumindo esse material sobre casamentos. Qual é o tempo ideal, então, Gabi, para procurar essa assessoria, para tu distribuir esse conhecimento para o casal e a cerimônia ser maravilhosa? Eu sempre sugiro, no mínimo, 1 ano, né? Pode ser 1 ano e meio, pode ser 1 ano, mas acontece, né? Mês passado mesmo, eu tive 2 casais me procurando, 2 casais que não se conhecem, me procurando, os 2 para um casamento em abril, no mês de abril agora. Bah. Então, eu tive 2 meses para dar uma assessoria completa, porque eles não tinham nem local, não tinham nenhum fornecedor contratado, para que o casamento se realizasse no próximo mês. E assim como o Bica falou, a gente tem que ter tempo hábil, né? Eu tive, inclusive, que aumentar a minha equipe no administrativo para conseguir dar conta das demandas. Sim. A gente consegue fazer. É o ideal? Não. Mas dá-se um jeito, né? Não tendo aquela exigência, eu preciso que seja o fornecedor A ou o fornecedor B, a gente consegue fornecedores de referência, fornecedores bons que tenham a data disponível. Talvez não o que a noiva sonhou, não o que o noivo sonhou. Um dos casamentos, inclusive, será no domingo pela manhã, porque nós não tínhamos mais nenhum sábado. Então, eles toparam, né, queriam que eu fizesse assessoria e nós faremos no domingo de manhã. Sim. Mas o ideal é que seja com mais antecedência. Até porque o casamento ele não ocorre só no dia. O dia é a execução. Sim. O dia passa muito rápido. É um processo. Então, no momento que você tem um período menor para organizar esse casamento, você não vai aproveitar o processo, não vai curtir com tranquilidade, porque tem aquela ansiedade de ter que resolver tudo muito rápido, ter que encontrar todos os fornecedores de forma muito rápida. É claro que a assessoria vai ajudar, mas a assessoria não decide pelos noivos, né? Nós recomendamos os fornecedores, nós orientamos, mas a escolha sempre é deles. Então, essa fase de planejamento é muito legal. Ela também já faz parte do casamento, ela também dá saudade depois que passa a fase de noiva, né? Sim. Então, eu sugiro pelo menos 1 ano para que esse processo seja aproveitado da melhor forma possível pelo casal. Legal. Isso é muito rico, né? Às vezes, claro que a maioria dos casais nunca casou, né? E, obviamente, então não vivenciaram esse processo, né? Ele é muito saudável se houver essa construção e esse tempo, né? De maturar, né? Inclusive as decisões, porque às vezes quando você tem pouco tempo, você não tem tempo para amadurecer a decisão. Você vai assim, claro que o assessor tem esse papel de orientação, de condução, mas às vezes ele tem que tomar a decisão, até porque às vezes uma contratação depende da outra, né? E aí mexe com também questão de data, inúmeras variáveis que vão se acumulando e o casal começa a ficar apreensivo, ansioso, e não é essa a parte boa, né? A parte boa onde a pessoa escolhe uma playlist, agora vamos ouvir a playlist de nosso casamento e se imaginar lá no dia e tal. Então, esse casal, por exemplo, talvez já não tenha esse tempo, né? Então, essa é uma construção. E aí até eu queria te perguntar até para vocês, né? O que para vocês, né, assim, conceitualmente ou filosoficamente, acho que até seria melhor, o que determina, assim, que quando uma assessoria, um celebrante, né, consegue entregar para os noivos um casamento de excelência, né, um casamento extraordinário? Eu acredito que um casamento extraordinário ele seja entregue quando nós temos um bom planejamento e fornecedores alinhados ao evento.
Ninguém entrega um evento de sucesso sozinho. Não adianta ter o melhor fotógrafo, o melhor decorador, se não tiver um gerenciamento do evento, por exemplo, para alinhar todos os fornecedores, né, ter um cronograma, um roteiro bem elaborado e informar os fornecedores também. Porque no dia do casamento, o fornecedor tem que chegar lá sabendo que deve ser entregue. Não é dia de combinar ou de repassar roteiro, nada disso. Isso tem que ser feito antes. Sim. A assessoria tem que mandar o roteiro antes e o fornecedor tem que esclarecer as dúvidas com antecedência. O dia é para execução. Então, no momento que se tem esse alinhamento, que todos estão na mesma página, que são fornecedores, né, que estão ali para entregar o seu melhor, é meio caminho andado. E no dia do evento não existe o time do Bica, o do Ailton ou da Gabi. É todo mundo o time do casal. Então, todos estão lá para entregar o seu melhor para o casal, né? Então, eu acredito que isso seja muito importante para entregar um casamento extraordinário. Sim. A gente, quando vai fazer a parte da cerimônia, né, que é a maior parte do nosso serviço, a gente, normalmente, no caminho, né, e até antes, quando a gente dá uma olhada no roteiro do casamento, a gente já, pela experiência, saca, né, o quão organizado está o casamento e o quanto tudo vai dar certo. E, às vezes, né, observando ali o roteiro, a gente, e alguém não colocar esse momento aqui? Será que vai ter? Será que não vai ter? Então, é muito importante, né, 90% do nosso discurso aqui vai ser do quanto é importante, por causa do nosso conhecimento, a antecedência, né? Exato. Justamente para poder prever esses momentos e organizar o melhor possível. Porque não existe imprevisto, né? Existe falta de planejamento. Então, no momento que está tudo planejado, a gente só vai lidar com fatores externos. Por exemplo, a cerimônia é ao ar livre e a gente tem que pular para o plano B porque vai chover. Mas o roteiro, todo mundo tem que estar na mesma página, né? Sim. Não pode chegar o momento das alianças e os músicos não terem se preparado para esse repertório, por exemplo, né? Então, eles podem ser os melhores músicos, mas se não tiver essa organização, não vai ser um sucesso. Exatamente. Eu desejo pegar um gancho aqui da minha colega. É o seguinte, com relação ao tempo da contratação, o seguinte, já aconteceu comigo, e penso que com a Gabi também, de noivos chegarem a mim faltando em cima do laço, como diz o gaúcho. Sabe? Sim. E aí a gente tem que se virar mesmo, ou dizer, olha, não há possibilidades, sabe? Assim como um casal, né, tem a livre e espontânea vontade de não aceitar o trabalho do A, do B, do C, não que o profissional também possa agir dessa forma, em função do tempo, sabe? Em 30 dias, eu já recebi contato para celebrar um casamento, o que exigia de mim barbaridade, sabe? Eu não disse não. Eu nunca digo não para ninguém. Eu explico, eu oriento, eu dou uma justificativa legal, plausível. Com relação ao tempo, também, né, emendando, o tempo ideal para que, na verdade, tanto o trabalho da cerimonialista, né, dou uma liberdade aqui. Claro, fique à vontade. Tanto o trabalho da cerimonialista quanto o trabalho do celebrante de casamentos, ele não é algo simplista. O meu ofício não é algo simplista. Para aquele que se julga e se diz um profissional, não é simplista. Porque eu trabalho o tempo todo. Se é um ano, eu vou me ater linkado com os noivos 1 ano. Eu celebrei já vários casamentos com mais de 1 ano. E outra coisa, de eu ser contratado primeiro, profissionalmente, e não foi a primeira vez, sabe? E agora aconteceu de novo. Simplesmente o noivo, que vai ser em maio, né? Uma das marinas, pena que tu não vai ter, em uma das marinas, o noivo entrou em contato comigo. E disse assim, olha, eu já conversei com o celebrante X e tal, e eu não sei como é que ele me encontrou. Eu não fico pensando, não fico cacucando assim, sabe? E ele conversou comigo e naquele questão de 40, 45 minutos que eu dei atenção a eles, que eu ouvi porque ele disse como ele queria e a noiva estava do lado.
Aí eu disse uma frase. E eu desmoronei o castelo que não estava legal. Eu construí um castelo, não desmoronei. Eu construí um castelo em uma frase, em uma oração de 3 linhas, 4 linhas. E basta eu ter expressado essa mensagem para ele. Ele disse bem assim para mim, sim, curto e grosso, tu vai ser barão meu casamento. Era isso que eu queria ouvir. Eu não disse nada. E eu vou celebrar o casamento dele, agora em maio, aí numa das marinas, ao lado da Marina da Conga, ao ar livre, sabe? Então, quando as coisas acontecem para o profissional, para a Gabriela e para tantos outros colegas, acontece naturalmente, a roda gira naturalmente. A gente não precisa fazer esforço. Basta nós trabalharmos corretamente, com responsabilidade, com debruçar-se ao trabalho, com realmente ter confiança em todos os colegas. Sim. Né? E não existe, para concluir, não existe uma organização bacana num casamento, porque os noivos fazem 1001 exigências para com o celebrante. Deixa eu fazer uma pergunta capciosa aqui. O Bica já respondeu, assim, mas se quiser reforçar a resposta, é capciosa, tá? Gabriela, quando é que é o momento de dizer não para os noivos? Porque às vezes, eu sei que às vezes pode acontecer coisas assim de pegar um casal que insiste muito em ideias por alguma razão, alguma influência, ou enfim, viram em algum filme, e chegam com aquela ideia, mas que é para realizar num contexto que às vezes, até por questões técnicas, às vezes não dá, né? Mas às vezes há uma insistência. Então, assim, eu sei que o Bic já falou que argumenta até, né, conseguir com que o casal entenda, né, porque isso e não aquilo. E como é que, no caso da assessoria, ou no teu caso mais especificamente, né, tem algum momento que tu se obriga a dizer não, ou como é que tu negocia isso? Na verdade, eu explico, né, as questões. Por exemplo, uma questão técnica, né, eu explico por que não tem como fazer, ou de que forma nós poderíamos chegar mais próximo daquela realidade, ou de que forma nós poderíamos mudar e fazer. Então, eu acho que o alinhamento das expectativas é fundamental desde o início. Então, eu sempre estou muito clara com os casais que eu atendo, sempre deixo muito claro também o papel da assessoria, né? O que a gente faz, o que a gente não faz. E sempre estou disponível, né? A gente pode sempre orientar, ajudar. Mas tem momentos que realmente eles vêm com alguma ideia que viram no TikTok ou, né, em alguma referência externa e que não tem como fazer na realidade deles. Então, acho que cabe realmente explicar o motivo e né, para que eles entendam por que a gente não pode realizar, que não é na verdade um não, porque eu não decido nada da cerimônia deles, né? Eu vou apresentar as soluções conforme as expectativas, conforme aquilo que eles imaginam, mas nunca vou decidir por eles. Mas só que é meu papel dizer o que pode ser feito e o que não pode ser feito, porque depois, se a gente vai levando, sim, dá certo, chega no dia e não dá, vai ter uma frustração, e não é isso que a gente espera. Então, eu acho que o que é acordado não sai caro. Alinhamento de expectativa, deixar claro, explicar o motivo, para que eles entendam, né, o porquê que a gente não consegue realizar aquele sonho. Uhum. E, Bica, tu quer reforçar essa questão do eventual não é que não, né? Essa condução, né, para não frustrar o casal e, ao mesmo tempo, para não fazer eles não deixar eles entrar numa furada, eventualmente, né? Quando comigo nunca aconteceu um episódio, um fato de eu ficar numa situação, num brete e não ter saída. Graças a Deus eu tenho poder de argumentação, né, para dar toda a orientação e esclarecimento que muitas vezes a gente acaba partindo por uma mentoria, sabe? Mas aí é algo mais adiante, né? Mas assim, conforme a Gabriela falou, a gente procura atender, dar atenção devida. Esse
Esse é o ponto principal, é o ponto de partida, na minha humilde opinião, que o celebrante, eu falo como celebrante de casamentos do Brasil, o celebrante, primeira coisa, ele tem que agir rápido. Se alguém me adicionou, me indicou e me adicionaram, eu vou agir rápido, vou responder rápido e vou dar atenção devida. Não importa se vai fechar comigo ou não, tá? E com relação à fala da Gabriela, não concordar por concordar, mas concordo realmente que o caminho é esse, o processo é esse. Pra gente na música, às vezes surgem uns convites, né, inusitados e a gente também tem esse desafio, né, de encaminhar, não dizer não, mas de fazer prever assim possibilidades em que talvez dê uma frustrada, né, não pode ser que não dê tão certo e enfim, até porque para a gente na música, por exemplo, vou citar um exemplo de um caso, né, que o casal tinha um filho que era flautista e eles queriam que a gente, enfim, na hora da cerimônia, o filho deles tocasse uma música. E a gente super concorda, acho isso, quem quiser participar, né, desde que a gente consiga marcar um ensaio e alinhar o arranjo, sempre fica muito bonito, né? Mas a gente, que é profissional da música, controla o nervosismo e usa do estudo técnico para conseguir executar a música independente, né, do momento. E aí, enfim, na hora da cerimônia, o filho ficou muito nervoso e tal na música e a gente conseguiu garantir a música. Ficou muito bonito, deu tudo certo. E esse foi, inclusive, o discurso do casal depois, né, que a gente se encontrou. Que legal, a gente viu que ele ficou nervoso, mas vocês conduziram, deu tudo certo, ficou bem legal. Porque a gente viu que a intenção, né, o papel da música é esse, é sensibilizar ainda mais a cerimônia, aquele momento. Então, até para a gente é mais fácil, né, porque a música já conduz essa sensibilidade muito, muito bem. Então, e aí, antes desse dia acontecer, a gente explicou, né, olha, deu tudo certo aqui no ensaio, foi muito bom, ficou muito bonito, mas pode ser que na hora do nervosismo falte um pouco o ar e tal. E a gente explica, então todo mundo já estava ciente, né, que isso poderia acontecer. E, enfim, é sempre isso, né, lidar com as expectativas, é bem legal. Isso é fundamental, né? No caso ali, nesse contexto, né, o casal está consciente, né, do que está fazendo. É claro que tem, às vezes, o cachorro que vai entrar, né? Ou às Sim. vezes, sei lá, alguém que tem um pouco de dificuldade de caminhar. E outras situações, né, que tem que, no caso, principalmente o assessor, que tem essa visão um pouco mais ampla, né, e sabe o que vai acontecer, porque às vezes nem nós sabemos, assim, vai ter a entrada das alianças, mas quem é que vai entrar, às vezes não nos é falado. Então, às vezes, entra uma criança com um cachorro, às vezes, né, enfim, ou às vezes é mais às vezes são várias crianças, enfim. Então, às vezes a gente não tem essa informação fina, não que precise, mas às vezes tem surpresas, assim. E acontece situações que foram pensadas, mas envolvem pessoas que não são profissionais daquilo, né? Que é a situação, né? Tipo, uma criança, um cachorro, né? Alguém que está ali, que tem que fazer um papel dentro da cerimônia, né? E aí o assessor tem que fazer essa orientação. Olha, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, vai ficar legal, mas a gente vai tomar esse aquele cuidado para que a coisa funcione de fato, né? E até ia te perguntar, eu não sei se é comum hoje em dia fazer ensaios de cerimônia? Eu sempre faço ensaios com os casais. Às vezes, nem todos os participantes conseguem, né, estar presentes, padrinhos que são de outras cidades, enfim. Mas, principalmente com os pais e os noivos, eu gosto de fazer um ensaio. E com a pessoa responsável pelas alianças também, que eventualmente são daminhas, pajens, às vezes avós, às vezes cachorros. Então, com cachorro não tem muito como, né? A gente, né, tem que levar o adestrador junto para ele seguir. Mas eu gosto muito de fazer ensaio, eu acho que é fundamental. Isso ajuda a controlar o nervosismo do casal, das pessoas que estarão envolvidas. Eventualmente, aquele pai, aquela mãe já participou de outra cerimônia, de um irmão, de uma irmã, mas é diferente, né? Sempre tem muita emoção envolvida, as pessoas estão mais sensíveis,
Ninguém quer fazer feio, né? Eles querem uma orientação. Então, esse ensaio é muito importante para que eles fiquem tranquilos no dia, né? Saibam aonde se posicionar, como fazer, e que não dê aquela impressão de que está bagunçado, né? Que as pessoas não sabem para que lado ir. Então, eu sempre faço ensaio. E é muito né? curioso, né? Quando a gente fica nervoso, a gente não sabe. Bom, eu coloco a mão no bolso, a pessoa Sim. começa a ficar preocupada com coisas que normalmente ela não fica preocupada por razões óbvias. E às vezes coisas que ninguém percebe, né? As pessoas, eu faço assim, eu faço assado, né? Tipo, coisas pequenas que não tem muita interferência, né, no todo. Mas o ensaio é fundamental. Na cabeça da pessoa, a pessoa começa, né? Como é que tu faz essa orientação, Bica, em relação assim, ao casal e eventualmente aos pais? Não sei se nas tuas cerimônias tu pede assim alguma interferência dos pais, chama para fazer alguma bênção, alguma coisa assim? Não, com relação a isso aí, essa parte que você aborda é uma questão em reunião que precede a cerimônia do casamento. Né? Aí, os noivos é que vão dizer para mim, por exemplo, tem uns que dizem, eu posso até, aliás, eu faço questão até de dar sugestões. É algo que eu tenho comigo que é plausível, né? Porque eu vou fazer tudo para que saia legal a cerimônia de casamento. Partindo dos noivos, Bica, o que tu acha do meu pai ou da minha mãe, da minha avó, da minha tia, expressar uma mensagem no dia da cerimônia? Aí eu digo para ela assim, ok, tranquilo, desde que seja antes do pronunciamento final e uma breve mensagem. O pai ou a mãe, ou a irmã, entendeu? Uma madrinha, o irmão, entendeu? Então, assim, a Gabriela tocou num ponto que eu vejo importante, Ailton e Vinícius, que é o seguinte, a cerimônia de casamento, eu tenho para mim, e assim eu aprendi no meu curso, com o meu coach em São Paulo, tá? A cerimonialista, todo casamento deve ter uma cerimonialista competente. E aqui ao meu lado eu tenho a graça de ter uma cerimonialista competente. Hashtag não sou adulador. Assim, com uma cerimonialista competente, dificilmente vai acontecer erro. Dificilmente. Nem a banda vai se perder, nem o DJ, muito menos o celebrante. E no que diz respeito ao celebrante, eu quero deixar uma frase. A cerimonialista, para mim, ela tem um papel pontual, fundamental no evento. Ponto. Nova linha. O celebrante é a figura, é o profissional importantíssimo, peça-chave. Mas eu e a Gabriela vamos trabalhar num casamento. Eu já conheço o trabalho dela, ela já conhece o meu. Então, o celebrante é bem complexo, mas, ao mesmo tempo, é claro. O celebrante, quando eu digo que o celebrante é peça-chave numa cerimônia de casamento, por quê? Porque ele é a pessoa escolhida pelos noivos ou indicado pela cerimonialista ou por outro colega profissional, ok? Mas por que eu friso essa questão de que o celebrante é a peça-chave? Você imagina você num transatlântico, num cruzeiro. Quem é que dirige esse transatlântico? Quem é que pilota? Quem é que conduz? É o almirante, por exemplo, de uma embarcação da marinha. É o almirante. Quando eu estou numa cerimônia, eu tenho uma visão, um espectro que me proporciona uma vantagem sem igual. Ali eu estou assistindo tudo. Eu me sinto
gratificado por ter essa oportunidade. E ali eu tenho a visão do todo, sabe? Desde o momento do cortejo, desde quando o noivo fica ao meu lado esquerdo. Ninguém, por exemplo, como eu já sou sabedor, eu vou trabalhar com a Gabriela, já alinhamos tudo, eu e a Gabriela e tal, pá. Eu já estou, antes do cortejo, eu já estou no altar. E sobre o altar tem uma particularidade especial que eu primo, que eu tenho um sentimento de amor muito grande. Isso eu transmito aos noivos. Porque eles querem uma cerimônia linda, bonita, né? Então, o celebrante é que as noivas, aqui eu quero deixar um recado para as noivas. Que todas as noivas, todos os casais, não deixem, vai celebrar o seu casamento com efeito civil, com rito ecumênico. Procura antes, com antecedência, com 1 ano, 8 meses, até 6 meses. Quanto mais tempo, melhor. Eu estarei ali ao lado, para e passo, como tantos exemplos já aconteceu, de eu socorrer casais no cartório. Eu celebrei o casamento com efeito civil desses casais. E do noivo me ligar, eu estou em casa do noivo me ligar e dizer: Bica, vem aqui no cartório, porque a minha noiva está chorando aqui, copiosamente. Aí eu larguei tudo, peguei, me mandei e fui para lá. E eles estavam fora da sala de atendimento do sistema cartorário. Estavam numa outra sala. E ela chorando. Aí eu conversei com ela, deixei ela chorar à vontade. Damos água, conversei com ela. Depois que ela secou as lágrimas, eu disse assim, aí conversei com eles: fiquem tranquilos, que tudo vai transcorrer bem. Eu não dou carteiraço. Não existe carteiraço. No mercado brasileiro, aquele celebrante que dá carteiraço, eu nem valorizo, sabe? Porque quem é profissional de verdade, que conhece o ofício, que é capaz, que tem conhecimento, e não faz isso, ele não age assim. Ele age articulando, conversando, dialogando. Aí nós entramos para a parte onde a atendente do balcão foi atender os noivos. Eu simplesmente fiquei em pé, o casal sentado, e eu fiquei em pé. Quieto, só observando. E a atendente fez a leitura, eu tenho certeza, ela fez a leitura óbvia e certa. Ele é o ministro. Ele é o celebrante ministro. Porque ela viu meu documento. Porque para o efeito civil eu tenho que encaminhar um requerimento, um ofício. E passou o juiz pelo lado de dentro do balcão. E me viu e me cumprimentou. Eu cumprimentei. Tudo transcorreu bem. Ela atendeu amorosamente o casal. E eu quieto. Aí, antes da gente sair, ela disse bem assim para mim: quando você for celebrar um casamento junto ao nosso cartório, não precisa estar, a sua assinatura já consta aqui na nossa agenda, enfim. Então, eu disse: tá bom, muito obrigado pelo atendimento. E ela saiu dali feliz da vida. Então, existem muitas questões, muitas historinhas, sabe? Sim. Que a Gabriela sabe também. Falando em historinhas, deixa eu perguntar uma coisa. Acho que para a Gabriela talvez vai ter mais aderência à pergunta. Mas como é que essa questão do tempo, né, numa cerimônia, considerando o restante do evento, né? Porque claro que para quem vai na cerimônia, nós, por exemplo, quando vamos tocar, normalmente a gente participa da cerimônia, eventualmente da recepção, então a gente está numa parte do evento. Mas para o assessor, claro que já começa bem antes, né? Mas o casamento como um todo, né, ele começa e a cerimônia vai ser uma parte, né, dentro de um cronograma geral. E aí, como é que tu lida com dois aspectos, né? Os eventuais atrasos, né? Porque a gente sabe que
uma coisa tem impacto na outra, né? Se você atrasa a cerimônia, daqui a pouco atrasa a recepção, daí chega lá na janta, tá queimada. Isso é dramático, né? Mas, Sim. então, assim, como é que tu lida com essa questão? Porque daqui a pouco, em algum momento, vai chegar para o celebrante, olha, atrasou 40 minutos, só que a gente precisa terminar em meia hora. Só que a cerimônia do bica leva 50 minutos. Né? Ele está programado para 50 minutos, hipoteticamente. Né? Mas, às vezes, tem situações em que os profissionais, de uma maneira geral, têm que fazer adequações ou não, né? E aí, claro que normalmente o assessor é que faz esse gerenciamento, né? Olha, atrasou porque arrebentou o vestido da noiva e atrasou e tal, então tem que fazer essas compensações, vamos dizer assim. Então, como é que gerencia essa questão? É um ponto bem importante, né? A gente sempre frisa com todos os envolvidos no cortejo, né? Os padrinhos, pais, noivos, para que estejam com antecedência no local. Então, para que a gente evite esse tipo de atraso. Já aconteceu de atrasar 10 minutos, 15, mais do que isso nunca aconteceu comigo, né? Mas a gente sempre frisa a questão da pontualidade quando são casamentos em igrejas, principalmente, porque às vezes a igreja tem outro casamento depois, né? Então, se você atrasa o seu casamento, você não está atrasando só o seu casamento, está atrasando outro casal, outra festa. Então, são duas festas impactadas. E eu acho que é uma falta de respeito também com os convidados, com os profissionais, porque tudo é realmente cronometrado. Então, para organizar o roteiro, eu vou conversar com todos os profissionais, eu vou conversar com o Bica para saber o tempo que ele está planejando para a cerimônia e, com base nisso, a gente vai organizar todos os horários. Padrinhos, geralmente a gente pede pelo menos 30 minutos de antecedência para repassar o ensaio, né, para colocar a florzinha na lapela e orientá-los ali na fila das entradas. Pais também, geralmente os pais já estão, né? Os pais são os mais ansiosos. Sim. E, eventualmente, pode acontecer de uma madrinha ou um padrinho faltar. Já aconteceu comigo, de uma madrinha não conseguir chegar a tempo e o par dela não era um namorado, não era casado. Ele não entrou, porque elas estavam todas da mesma cor. A gente não quis colocar uma pessoa fora da paleta, né, que ia chamar mais atenção do que ter um padrinho faltando. Então, isso também ficou bem claro no ensaio. Se atrasar, não vai entrar, né? E também ficar acordado com os noivos, né, para não ficar aquela... Não, né, eu não vou decidir por eles, eu vou dizer, olha... Né, às vezes a noiva diz, olha, essa madrinha precisa entrar. Então, se atrasar, a gente espera um pouquinho. Mas, se não... Infelizmente, a vida que segue, né? Porque tem um roteiro a cumprir, tem muitos profissionais envolvidos, tem todos os convidados, o casal. Então, por respeito a todos que estão lá no horário, fazendo seu papel, a gente mantém o roteiro, assim, mais fielmente possível. Sim, legal. E tu, Bica, como é que tu gerencia, se eventualmente tem, assim, algum pedido, não sei se já aconteceu contigo, né? De ter algum pedido do assessor ou, enfim, de alguém, no sentido de, olha, a gente precisa... correr por alguma razão, né? Ou também, né, como é que tu gerencia essa questão do tempo, né? Porque eu imagino que tu tenha um tempo mais ou menos médio, né, das tuas celebrações, que certamente tu comunica, né, aos noivos, também ao assessor. E eles pedem os noivos? Sim. É uma das perguntas que não faço. Não sei se já aconteceu contigo alguma coisa nesse sentido, não? Não. Não. Nunca aconteceu desde a primeira cerimônia que eu fiz. Nunca aconteceu, sabe? Graças a Deus. Diz, e é verdade, que as afirmações, elas produzem resultado positivo, à medida que nós pensamos e verbalizamos, não é verdade? Com certeza. Então, nunca ocorreu comigo atraso. Nunca ocorreu. Que bom. Que maravilha. Agora, se acontecer, eu vou estar ali de boa, tranquilo, sabe? Tem um casamento para mim celebrar, e a Gabriela sendo a cerimonialista, eu vou dizer, Gabi, tranquilo. Sim. Eu lembro de um casamento, acho que nesse tu não estava, mas enfim, eu não lembro por que atrasou, mas eu sei que atrasou muito, foi até em Cachoeirinha ali, e eu nunca vi um casamento tão rápido. Eu acho que o casamento todo não durou 10 minutos. Porque o padre, ele tinha um outro compromisso, não sei se era um padre ou um pastor, mas enfim, não é o caso. O fato é que atrasou muito. Sim. E ele tinha um outro compromisso. E aí, tipo, para ele não se atrasar mais, né, ele, tipo,
Foi muito rápido, foi muito rápido. Acho que não durou 10 minutos. E, enfim, né? Então, são situações que também, em função, de uma maneira geral, os noivos têm que ter essa antecedência também para prever eventuais situações, tipo, vou ter que me deslocar daqui até ali, mas se chover ou se a BR trancar, eu não vou conseguir. Então, tudo tem que ser pensado, né? Para que não aconteça as excepcionalidades, né? Exatamente. Pensado e colocado no papel. E planejado. Planejado. Até quando a gente marca o dia da noiva, né? Elas perguntam, que horário que a noiva tem que estar pronta? Nós vamos avaliar se é na mesma cidade, a proximidade, né? Porque, às vezes, atrasa no salão. Já aconteceu também. É complicado, atrasar a noiva no salão. É bem comum, né? E é bem comum. Então, a gente busca também sempre direcionar para que essa noiva se arrume num salão próximo à igreja ou ao local onde vai ser celebrado o seu casamento, ou até mesmo no local onde vai ser celebrado o casamento, que fica melhor ainda, né? Ela está ali, então não tem esse risco de deslocamento, de trânsito, de acontecer algum incidente, porque, nesse sentido, nós estamos dependendo de fatores externos, né? Não tem como controlar. Sim. Agora, organizando e cuidando para que ela fique pronta com antecedência, os riscos são mínimos. Sim. Bom, daria para conversar aqui sobre essas questões assim uma eternidade, né? São muitas, inúmeras, né, variáveis que envolvem, né, todo o planejamento, do momento que o casal decide casar até, né, entrar no avião e vamos para a lua de mel, né? Tem muita coisa que vai rolar ali. E então, assim, antes da gente terminar, eu queria, né, pedir para os nossos convidados aqui falarem, né, um pouquinho assim sobre a sua trajetória, né, dizer como é que a gente pode encontrar vocês nas redes sociais ou outros meios, né, de comunicação e deixar a mensagem final de vocês. Gabriela, por favor. Estou na área de eventos sociais há mais de 15 anos. Durante essa minha trajetória profissional, também trabalhei em outros locais, né, não só na minha empresa, mas hoje atuo de forma exclusiva como assessora e cerimonialista. Podem me encontrar pelo Instagram, @GabrielaFávero Cerimonial. Será um prazer atendê-los, esclarecer dúvidas. Atuo também com mentorias para cerimonialistas que estão iniciando na carreira. Tenho alunas pelo Brasil inteiro, então será um prazer também atender as colegas né, ou pessoas interessadas na área. E as noivas, né, que gostariam de ter uma assessoria bem próxima. Nós limitamos a nossa agenda, não costumo atender mais de 2 eventos no mês para que esse atendimento seja realmente focado, exclusivo, um atendimento muito próximo com o casal, porque no dia estaremos lá sendo seus olhos, seus ouvidos e ajudando a entregar o grande sonho deles, né, que muitas vezes é sonhado e planejado por mais de um ano. Que maravilha. Bica. Bom, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui ao lado da minha colega. Para me procurarem como celebrante de casamentos, é simples. Instagram, Juarez Bica, tudo junto, underline. Na verdade, na nossa resenha, antes de iniciar o pod, eu comentei contigo, né? Desde 2003, eu já estou no mercado de eventos. Eu comecei e continuo atuando como mestre de cerimônias em todo o Brasil. E em 2014, Gabriela, eu celebrei a minha primeira cerimônia. Eu não enxergava um palmo na frente do nariz. Eu celebrei em 20 minutos. A cerimonialista chegou para mim e perguntou se eu poderia celebrar um casamento. E foi num espaço muito, muito nobre até. E eu celebrei. Eu nunca vi, tinha ali 150, 200 convidados. E 2014, 3 anos depois, eu fui para São Paulo fazer um curso profissional que me desse autoridade, que me tornasse um especialista, que hoje eu me considero um especialista. E já indiquei muitos para o mercado e estão voando em cruzeiro, sabe? Então, fico muito feliz pela prosperidade dos colegas, não só celebrantes, mas cerimonialistas também. E aí, depois da formação, quando eu cheguei em Porto Alegre, naquela época, acho que do inbox, eu não sei, aí tinha ali, eu fiz uma postagem qualquer no Facebook, que eu celebrava casamento com efeito civil, e a partir daquele momento
eu sou mais solicitado para celebrar casamentos com efeito civil do que propriamente celebrar um casamento. Agora tem surgido algumas situações mais para celebrar casamentos. Mas eu amo, tenho conhecimento e sou capaz, tenho capacidade, sou capaz e tenho capacidade, né, para seguir todo esse processo, porque eu tenho ouvido comentários referente ao casamento para efeito civil, que eu fico me questionando, sabe? Eu fico refletindo, sabe? Então, ou o celebrante é competente e tem conhecimento ou não, então não pega, como já aconteceu comigo, do casal recorrer, chegar a mim, não sei como, porque o celebrante dizia que celebrava com efeito civil, o casal começou a fazer perguntas para ele e ele ficou sem saber o que fazer. Aí os noivos afastaram ele e chegaram a mim, fizeram uma pergunta para mim. E eu ouvi e dei toda a orientação, todo o norte. Pronto, eles fecharam na hora comigo. Então eu continuo atuando como mestre de cerimônias. Aliás, qualquer tipo de evento, né? E amo mesmo, aprendi a amar e conhecer o significado de celebrar um casamento, né? Então sou muito grato ao meu coach em São Paulo, né? Que há 10 anos eu vou seguidamente lá, e quero agradecer a oportunidade e principalmente não só pelo convite de vocês da Presto Premium, mas por estar ao lado aqui de uma cerimonialista, uma colega profissional que eu admiro. Que bom. Para mim é uma honra também. Obrigado. Então, nesse ato aqui, representando a Presto Premium, né? A gente agradece o convite também, porque a Presto Premium é que promove o Anfitrião Podcast, que é essa arte, né, de formalizar um evento e lidar com um sonho de um casal. Para os casais que estão nos escutando nesse momento, a gente fica muito feliz, vai ficar muito feliz de receber a solicitação de vocês, de conversar. Normalmente, como que a gente funciona, né? A pessoa, quero muito um quarteto de cordas, um violinista, um pianista, alguma formação musical na sua cerimônia. Então, pode solicitar através do contato do Presto Premium no Instagram, @PrestoPremium. E lá tem todos os contatos de e-mail, WhatsApp, para conversar com a gente. E a gente marca uma entrevista, uma conversa online, né, ou por telefone. E dali a gente tira bastante dúvidas sobre as músicas. Normalmente eu estou com a minha viola, a gente toca um pouquinho, mostra. Se eu sei a música, eu mostro. A gente conversa sobre esse momento. É um papo bem descontraído. É muito legal fazer esse contato com o casal. E a gente fica feliz, né, de estar nesse momento tão especial dessas pessoas. Para a gente é uma gasolina e a gente continua. Muito bem, então, a todos, muito obrigado por assistirem mais esse episódio do Anfitrião Arte em Eventos. Não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar, se inscrever e ativar as notificações para receber todos os avisos, né, dos próximos episódios. Tá bom? Um abraço.